Você já teve aquela impressão de que os produtos hoje em dia não são mais feitos para durar? Ou que de repente o seu celular ou o seu computador ficaram muito mais lento conforme o tempo foi passando? Já reparou como modelos de carro ficam datados bem rápido por causa de um farol ou algum outro detalhe estético que muda todo ano? Tudo isso tem a ver com um fenômeno cada vez mais comum, que é a obsolescência programada, que em alguns casos inclusive pode ter bons motivos e até consequências interessantes. Mas antes de falar da obsolescência tecnológica, a gente vai falar sobre como você pode evitar a obsolescência do seu conhecimento com quem não está obsolescendo de forma alguma, que é nossa patrocinadora, a Alura. A Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil, com formações em programação, claro, mas muito mais do que isso. São mais de 1.300 cursos que vão de marketing à gestão, além de imersões, challenges e muito mais, são voltados para todos os públicos, de iniciantes a avançados. Você vai poder estudar programação, por exemplo, desde o básico até o avançado e ainda fazer cursos de gestão, de data science ou até mesmo de design para poder melhorar ainda mais o seu conhecimento e incrementar ou de repente até mudar a sua carreira. E como ela é nossa parceira de longa data, você tem 10% de desconto no plano com o nosso link. É só checar na descrição do vídeo e aproveitar. Imagina você na situação do Henry Ford, fazendo os primeiros carros lá no começo do século XX. Depois de refinar a produção e o preço do Model T e acertar o desenvolvimento de um carro prático, relativamente barato e fácil de reparar, os seus carros começam a vender como água, com o potencial de atingir milhões de pessoas que vão comprar o seu produto e praticamente nenhuma concorrência por algum tempo com essa qualidade e preço. O potencial de venda é tão grande que mais de 15 milhões de Model T foram fabricados entre 1908 e 1927, um feito que só foi ultrapassado pelo Fusca, que precisou de mais de 30 anos de produção para atingir essa marca. Só tem um problema. Se você esperar continuar lucrando ao máximo com o que produz, uma hora, praticamente todo mundo que poderia comprar o seu carro acaba comprando. E aí você atinge o ponto de saturação, onde você até pode vender novas unidades, mas os seus maiores concorrentes se tornam os seus próprios carros usados. Tem uma história da Ford que é citada como exemplo de obsolescência programada, onde o Henry Ford teria juntado as peças que não quebravam dos seus carros e teria dito para os engenheiros que elas duravam demais e deveriam quebrar junto do resto. Não temos evidências desse que seria um dos primeiros casos de obsolescência causada pela Ford. Em compensação, temos evidência do contrário, um concorrente da Ford, a GM, que teve a ideia de mudar um pouco o carro a cada ano, ao invés de só fazer isso uma vez por década quando sair um modelo atualizado. Com pequenas mudanças estéticas anuais, mesmo um carro que ainda tinha tecnologia de anos atrás poderia parecer mais atual, e de quebra ainda deixava para trás concorrentes menores e empresas iniciantes que não teriam condições de desenvolver e fabricar novos componentes num ritmo rápido assim. Na verdade, enquanto a Ford se recusava a mudar os seus carros dessa forma para não perder eficiência e simplicidade, a ideia deu tão certo que a GM acabou se tornando a maior fabricante dos Estados Unidos em menos de uma década. E até aqui a gente não está necessariamente falando de obsolescência programada no sentido de alguma coisa quebrar e ficar ultrapassada por isso, porque o carro dos anos anteriores não deixava de funcionar. É mais o estilo de obsolescência de desejabilidade, seguindo a classificação do Vance Packard em The Waste Makers, onde um produto fica ultrapassado porque as pessoas não querem mais aquele estilo. Não que celulares ou televisores ou vários, mas vários outros produtos sigam essa estratégia de lançamentos anuais com pequenas mudanças marcantes o suficiente. Além dela, também tem a obsolescência de função, que é quando um produto fica ultrapassado porque uma nova tecnologia ou novas exigências inviabilizam a tecnologia corrente. Novos materiais podem tornar alguns produtos bem mais baratos e bem mais fáceis de fazer, aumentando o acesso a ele ao custo de ser algo mais frágil e com o potencial de ser mais complicado para o meio ambiente. Por exemplo, um soldadinho de plástico pode até durar menos e ser mais poluidor dos mares do que um soldadinho de chumbo, de repente, mas são prejuízos que importam um pouco menos quando o seu filho coloca um deles na boca. E em certos casos, a obsolescência pode ser causada propositalmente
para o nosso bem. A gente está passando por esse tipo de obsolescência com carros hoje em dia, conforme as exigências de emissão de gases e de consumo de combustível inviabilizam motores maiores e mais antigos, como o padrão europeu de emissões que determinou regras cada vez mais restritas a partir da década de 90. Nesse caso, os modelos vão ficando ultrapassados, porque novos carros precisam ter motores que atendem demandas externas e não demandas de quem fabrica. Os países e as montadoras de carros que concordaram com a Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP26, assinaram que vão acabar com a venda de carros e vans a combustão total até 2040, sendo que alguns vão fazer essa transição antes, até 2035. A Noruega deve vender só carros elétricos a partir de 2025, ou seja, combinaram e se programaram para tornar a maioria dos motores atuais obsoletos. Para os países que querem transitar para uma frota totalmente elétrica o quanto antes, para reduzir para zero a emissão de gases pelos carros diretamente, a durabilidade dos carros com motor a combustão passa a ser um problema, no sentido de que mesmo décadas depois que esses carros de motor a combustão pararem de ser fabricados, eles ainda vão estar circulando, principalmente com as tecnologias atuais, que ainda tornam os carros elétricos bem mais caros do que carros de combustão equivalentes. Mesmo na Noruega, onde os carros elétricos já representavam mais de 80% das vendas em 2022, menos de um quinto da frota do país era elétrica no começo de 2023. No mundo ideal, reduzir a necessidade de carros ou aumentar o preço do combustível seria um caminho muito mais direto para tornar a maioria dos carros obsoletos, ponto, e resolver a emissão de gases, mas eu divago. Esse consumo, movido pela obsolescência, como a troca de carros na Noruega, acabou promovendo produtos que precisam ser trocados muito mais cedo do que eles de fato precisariam por outros motivos. A transição para esse tipo de produção foi inspirada pelo ensaio Ending the Depression Through Planned Obsolescence, que foi escrito em 1932 pelo corretor de imóveis americano Bernard London. Numa época em que o país estava passando por uma recessão econômica, o London propôs a obsolescência programada, ou seja, desenhar produtos que estragam logo como uma forma de estimular o consumo e com isso acabar com aquela crise. O que gerou incentivos piores para os consumidores, incentivos que vão de fabricantes que não adotam novas tecnologias em modelos atuais de propósito para tornar o apelo dos novos produtos ainda maior, como celulares que não recebem mais atualizações de sistema ou funções novas que os novos modelos incorporaram todos os anos, ou até celulares que ficam mais lentos propositalmente. Até fabricantes que adotam materiais e soluções que são intencionalmente mais frágeis, mais propensos a gastar ou quebrar, para poder tornar um produto inviável mais cedo do que ele precisaria. O que é quase um resumo do vídeo de impressoras, que é uma estratégia que talvez ainda esteja em uso. Um estudo alemão de 2016, por exemplo, viu que entre 2004 e 2013, a proporção de eletrodomésticos que deu problemas antes de 5 anos e por isso precisou ser substituída mais do que dobrou. Também já se viu que o tempo de vida médio de eletrodomésticos, como micro-ondas, encolheu em alguns países, o que torna aquela sensação dos mais velhos de que no meu tempo isso era melhor, mais baseada na realidade do que parece. Só que é meio complicado tirar grandes conclusões a partir desse estudo em particular, já que a gente não tem um padrão muito claro de quanto os eletrodomésticos antigos duravam. E, em algumas vezes, novas funcionalidades podem tornar o sistema mais frágil e aí os eletrodomésticos não seriam comparáveis. Não é por acaso que muitos celulares modernos ganharam uma pontuação terrível na capacidade de reparos pelo iFixit. Como você já pode ter descoberto na prática, se o seu celular com traseira de vidro, que foi colocado ali para ter um carregamento sem fio, caiu chapado no chão, rachou essa parte de trás e aí você descobriu que custa uma fortuna para trocar essa parte de trás do celular, porque ela é colada no celular para ele poder ser à prova de água. E aí tudo tem que ser tirado para poder chegar nessa capa. Peças tão complicadas de trocar junto de partes frágeis faz com que o celular seja mais fácil de quebrar? Sim. Ter as baterias do celular soldadas ou grudadas torna muito mais caro fazer o que seria uma manutenção regular de celulares anteriores? Também. Dá para fazer um celular com essas mesmas funções, mas desenhado para ser muito mais reparável? Sim, como até o iPhone 14 mostra, só que pode ser que as funções mais recentes dos celulares e dos eletrodomésticos vieram com o custo de ter um produto muito mais frágil que quebra antes, por acaso. Ou talvez não.
Porque, em comparação, os carros também estão ficando mais modernos, mais tecnológicos e mais complexos, e mesmo assim eles estão durando, na verdade, cada vez mais, tanto em idade quanto em quilometragem. Se na década de 70 era raro um carro passar de 100 mil quilômetros rodados sem dar grandíssimos problemas, e a média dos carros rodando nos Estados Unidos tinham menos de 6 anos de idade, os carros modernos têm o potencial de passar de 400 mil quilômetros e têm em média mais de 12 anos nos Estados Unidos. Mesmo sendo mais complexos, cheios de itens de segurança obrigatórios como freios ABS e airbags, os carros mais novos duram mais, apesar de ainda trocarem de desenho quase todos os anos. Da mesma forma que programas que são mantidos, atualizados e desenhados para continuarem enxutos, ou até que são feitos com licenças abertas que permitem que os próprios usuários continuem mantendo os seus programas atualizados e funcionando e compatíveis com novas interfaces, podem esticar muito a vida útil de sistemas e de computadores. E aqui que a gente chega no ponto que me surpreendeu bastante fazendo esse vídeo aqui, porque eu comecei pesquisando achando que ia falar do complô da lâmpada incandescente que passou a ser desenhada para durar menos e se tornar um bem consumível, só que mesmo essa história famosa da lâmpada que dura muito é controversa. Aquela lâmpada do quartel dos bombeiros, famosa por durar mais de 100 anos, não era uma lâmpada de tungstênio, como as lâmpadas que foram desenvolvidas depois. Ela trabalhou por esse tempo todo em uma voltagem muito mais baixa do que ela foi desenhada para fazer, então com menos estresse. E eu comecei achando que eram cartéis de empresas que conspiram para tornar os produtos mais frágeis. O que pode acontecer, tá? Só que a competição entre marcas, como a de fabricantes de carros japoneses fizeram nos Estados Unidos, também pode gerar produtos mais duráveis. E governos que criam e aplicam critérios de durabilidade também podem se beneficiar de um giro maior de vendas com mais impostos, quando os produtos que eles deveriam garantir que duram mais, acabam mais cedo. E tem horas onde a obsolescência pode ser interessante para quem consome. É uma dinâmica complicada, cheia de poréns e com exemplos bem ambíguos, mas tem uma coisa bem certa aí nesse meio. Nós somos parte dessa estratégia que conta principalmente com o nosso consumo para funcionar. E aí, independente do que incentiva esse consumo, se é um novo desenho ou uma falha proposital, o meio ambiente vai estar sempre em jogo com um consumo maior de recursos e com mais lixo sendo gerado bem antes do que precisava, porque a gente acabou trocando isso tudo. Agora, se você quiser se manter atualizado e sem obsolescência de conteúdo, aproveita, assina aqui o canal, assim você recebe os próximos vídeos, os próximos Não Ficção, que é o nosso podcast de conversas com especialistas em torno de ciência do dia a dia, e acompanhe o que vier por aqui. Até a próxima. Ah, mas Átila, você faz todo vídeo pensando em alguma coisa que aconteceu com você. Não, imagina. Só porque eu troquei mais de 3 vezes o mesmo brinquedo do meu filho que não durou uma semana na mão dele. Não, esse vídeo não tem nada a ver com alguma coisa que aconteceu comigo, não.